Bem-vindos ao podcast da Anima Animal, um podcast para quem se interessa por comportamento, treino e nutrição de cães e gatos. Eu sou a Sofia, fundadora da Anima Animal, consultora comportamental e nutricional, e neste podcast temos muito para falar sobre estes assuntos. Se te interessa, fica por aí, senta-te, relaxa, ou então põe a trela no teu cão e vai dar um passeio enquanto nos ouves e aproveita para aprender. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio. O tema que eu vos quero falar hoje ainda vai no seguimento do nosso primeiro, onde falámos sobre rações e rótulos de rações, como ler, como interpretar. Se não viram, aconselho-vos a ver porque é uma informação muito relevante, ok? E esta acaba por ser um pouco um complemento desse primeiro episódio. Isto porquê? Porque do que eu vos vou falar hoje aqui são os hidratos de carbono que nós estamos a oferecer aos nossos animais nas rações que eles estão a consumir, ok? É um valor que vocês não vão encontrar disponível nas embalagens das rações, mas que nós conseguimos chegar a esse valor através de um cálculo muito simples que eu vos vou demonstrar aqui hoje, ok? Antes de começar e antes de vos explicar esse cálculo, queria-vos relembrar uma coisa bastante importante relativamente aos hidratos de carbono, que é o facto de existirem dois tipos de hidratos de carbono, ok? Existem os hidratos de carbono simples, de absorção rápida, e os hidratos de carbono complexos, de absorção lenta, ok? E isto é importante saber porquê. Porque os hidratos de carbono de absorção rápida vão criar picos de glicémia no sangue dos nossos animais. Ou seja, de cada vez que eles se alimentam, se aquela ração for muito rica em hidratos de carbono simples, de cada vez que eles se alimentam vão criar um pico de açúcar no sangue, ok? Mas depois, como qualquer subida muito rápida, a descida também é igualmente rápida. Portanto, eles vão ter uma queda muito abrupta. Estas flutuações glicémicas são muito problemáticas porque podem originar problemas como a diabetes, não é? E, portanto, nós queremos evitar isso e deveríamos preferir os hidratos de carbono complexos, com uma absorção lenta, gradual ao longo do dia, ok? Queria-vos deixar isto aqui mais ou menos claro, porque não vos interessa muito fazer o cálculo da percentagem de hidratos de carbono se depois vocês não forem analisar qual a origem desses hidratos de carbono, está bem? Isto também é importante porque hoje em dia cada vez mais as rações estão carregadas de hidratos de carbono simples, está bem? O que está a originar a uma crise de obesidade nos animais domésticos fora de série. E com a obesidade vêm também outros problemas bastante graves, como por exemplo a diabetes, que no caso dos cães é bastante problemática, como cardiopatias, problemas cardíacos, problemas articulares, como é óbvio, não é? Animais com excesso de peso começam a ter problemas articulares, fora outros igualmente importantes. Portanto, se nós conseguirmos minimizar esta percentagem de hidratos de carbono simples na alimentação que estamos a dar ao nosso animal, obviamente que lhes vamos estar a poupar imenso na saúde, ok? Então, partindo para o tema que nos trouxe aqui hoje, nós no rótulo temos informação que nos ajuda a fazer o tal cálculo da percentagem de hidratos de carbono. Para isso, vamos olhar para a tabela dos constituintes analíticos, que é aquela tabela onde vêm as percentagens de proteína, gordura, etc. E vamos subtrair essas percentagens todas. Portanto, vamos partir do 100 e vamos subtrair cada uma dessas percentagens. Eu peguei num exemplo real de uma marca de ração que tenho aqui comigo e dou-vos aqui o exemplo destes valores. Neste caso concreto, como constituintes analíticos, temos 28% de proteína bruta, 16% de gordura bruta, 13,5% de fibras, 3,3% de ômegas, eu aqui somei o ômega 3 e o ômega 6, 1,6% de cálcio e 1,25% de fósforo. Então temos 100%, não é? E vamos subtrair cada uma destas percentagens. Menos 28, menos 16, menos 3,5, menos 3,3, menos 16, menos 1,6, desculpem, menos 1,5 e vai nos dar um total
de 38,35%. De que é exatamente aquele valor que nos fica a faltar e que não vem discriminado, ok? Que é precisamente os hidratos de carbono. Ok, agora chegámos a este valor, portanto a ração do meu animal tem 38,35% de hidratos de carbono, mas serão hidratos de carbono simples ou hidratos de carbono complexos, ok? Esta percentagem, se for de hidratos de carbono complexos, é uma percentagem interessante. Eu posso-vos dizer que a grande maioria das rações do mercado costumam ter para cima de 40, 45, 50% de hidratos de carbono e, pior ainda, hidratos de carbono simples, está bem? Portanto, isto até é uma percentagem relativamente interessante. De qualquer das formas, interessa-me saber se são hidratos simples ou complexos. Neste caso, em concreto, estes hidratos vêm do arroz. O arroz, como vocês sabem, se for o arroz branco, é um hidrato de carbono simples, está bem? No entanto, neste caso é arroz integral. Portanto, tal como todos os cereais integrais, vai ser um hidrato de carbono complexo, ok? Portanto, estamos a falar de 38,35% de um hidrato de carbono complexo. Portanto, é um valor bastante interessante para esta marca em concreto, ok? Agora, outra coisa que vos queria deixar aqui esclarecida também, até porque é um tema que está na moda, que é o facto das rações grain-free, ou seja, sem cereais. Nem sempre uma ração grain-free, sem cereais, significa que vai ter hidratos de carbono limitados, ou seja, que o facto de não usar cereais que vai ser uma ração com poucos hidratos de carbono. Não, nem sempre isso é verdade. E por isso é que é importante vocês analisarem as composições e os constituintes analíticos e toda essa informação que a embalagem vos disponibiliza, ok? Porquê? Porque muitas vezes essas rações, ao substituírem os cereais que não querem usar, não é? Vão estar a usar outros hidratos de carbono simples, como por exemplo a batata, muitas vezes como primeiro, segundo ou até mesmo terceiro ingrediente, ou seja, um ingrediente com bastante relevância naquela formulação, porque está em bastante quantidade. Se nós temos como primeiro, segundo ou terceiro ingrediente a batata, significa que aquela ração vai ter uma quantidade muito grande de hidratos de carbono, ainda por cima hidratos de carbono simples, ok? Portanto, cada vez que o vosso animal comer aquela ração, vamos estar a criar os tais picos de açúcar no sangue do vosso animal, está bem? Não se esqueçam que estamos a falar de açúcar, está bem? Se eu vos perguntar que quantidade de açúcar é que está presente na ração do vosso cão, vocês vão achar que eu sou doida, porque não há açúcar nas rações. No entanto, é uma perspectiva um bocadinho diferente se vocês pensarem que é isso que vai acontecer no organismo do vosso animal, ok? Espero que esta informação vos tenha sido útil, que complemente um pouco também a informação que passei no primeiro episódio, que comecem a ter algum cuidado daqui para a frente, a ver esta informação com outros olhos, a fazer estes pequenos cálculos, de forma a que efetivamente possam conseguir dar uma alimentação mais saudável possível ao vosso animal, está bem? Consequentemente, reduzir a probabilidade de doenças, aumentar-lhes a longevidade e a esperança média de vida, que é isso que nós queremos para o nosso animal, já que têm tão pouca e cada vez menos, não é? Com todos estes problemas de saúde recorrentes nos animais domésticos. Portanto, tudo o que nós queremos aqui é ajudar-vos a ter animais saudáveis, felizes, animados, o máximo de tempo possível, ok? Alguma dúvida ou alguma questão, já sabem, estamos aqui para vos ajudar. Comentem, contactem-nos, partilhem esta informação com quem acham que pode ter vantagens em saber mais, está bem? Espero que tenham gostado e vemo-nos num próximo episódio. Até lá!